falar com você sobre a paternidade que gera maturidade. Por que pessoas que caminham na identidade órfã, elas não se desenvolvem, elas não crescem, elas não produzem, elas não concluem, elas não constroem? Porque a paternidade é o fundamento na vida do indivíduo, que faz com que ele possa sugar os nutrientes, que faz com que ele seja suprido na sua autoestima, que faz com que ele tenha uma visão de mundo aprimorada, o que a gente chama de cosmovisão, para que ele consiga enxergar além do seu próprio umbigo. Oi, gente, eu redescobrindo eu. Queria falar algo com você hoje sobre intimidade. E essa intimidade com quem? Intimidade com o Criador, intimidade com o Senhor, intimidade com o nosso Deus. Mas antes eu queria contar uma história para você. Certa vez eu estava com um dos meus filhos e nós estávamos aprendendo a andar de bicicleta. E o meu filho de 5 anos estava comigo, eu empurrando ele na bicicleta, segurando ele na bicicleta. E ele falava assim para mim: papai, fale comigo, porque aí eu me sinto seguro. E eu falava: filho, pode ir, o papai está segurando. Até que uma hora eu soltei ele, mas eu continuava falando com ele. Ele falou: papai, me segura, mas eu não estava mais segurando ele, eu estava só falando com ele. Então significava que ele ouvia a minha voz, ele me conhecia, porque ele tinha intimidade comigo. E essa intimidade gerava segurança. Então eu quero falar com você sobre intimidade com o Criador. Eu queria dizer 4 coisas para você. A primeira coisa é que o entendimento da sua autoimagem vai te aprofundar ainda mais com Deus. Ou seja, você vai tendo uma autoimagem sua, você vai entendendo quem você é. Isso vai aprofundando você com Deus, com o Criador. Ou seja, o Criador, ele te fez a imagem e semelhança dele. E João capítulo 1, verso 12 diz: ele deu o poder, ele nos deu o direito de nos tornarmos filho. Isso está ligado com relacionamento, isso está ligado com intimidade. Segunda coisa, reconhecer que eu e você precisamos ter uma intimidade. Quando você reconhece isso, quando você sabe disso, quando você se dispõe a isso e diz: olha, eu reconheço que eu preciso ter uma identidade, que eu preciso ter uma necessidade de intimidade. Pessoas hoje, por muitas vezes, vivem vazias. Pessoas hoje vivem numa crise existencial, vivem um vazio na sua alma. E o relacionamento com Deus, em todos os momentos, pode fechar, pode trazer, pode tampar esse vazio que as pessoas têm na sua alma, no seu coração. Essa é a intimidade. Terceiro, abraçar a sua responsabilidade de intimidade. Organize-se, tire um tempo, se desloque, tenha um lugar para que você possa ter intimidade com Deus, para que você possa abrir o seu coração, para que você possa falar com Deus, um lugar para você se aquietar, um lugar para você ter um estilo de vida, um lugar para que você possa viver separado. Então, abraçar essa responsabilidade de intimidade está ligado com você, com sua vida, com o seu desejo. E quarto, e não menos importante, mas ser a pessoa que Deus criou. Deus criou você. Você tem particularidade, você tem algo que Deus criou para você, somente para você. Então, olha, uma coisa que é importante nesse relacionamento. Primeira coisa, livre-se do sentimento de culpa. Não há culpa sobre você. Você pode achegar-se a Deus através de Jesus. Jesus, ele abriu um caminho para que você tenha intimidade com o Pai. E outra coisa, Jesus justificou você, então você já está justificado. Olha, eu não tenho como ter essa intimidade por causa disso, aquilo ou aquilo outro. Não se justifique. Jesus já justificou você lá na cruz. Então você tem um caminho aberto para viver uma vida de intimidade. E uma coisa muito linda que a Bíblia diz. A Bíblia diz lá em Hebreus, a Bíblia diz a meu e ao seu respeito, que dos meus pecados
que dos teus pecados Deus não se lembra mais. Então isso significa que eu estou livre, que você está livre, que fomos justificados, eu e você estamos justificados, temos um caminho aberto para viver uma vida de relacionamento e uma vida de intimidade. O tema hoje é sobre intimidade. Você tem isso, você vai viver isso, você quer viver isso e você vai direcionar a sua vida para viver essa intimidade com um Pai que é muito amoroso. Pai, eu oro aqui por todos que estão nos ouvindo e eu declaro, Pai, que vai haver nesses dias um mover de intimidade. Eu declaro aqui, Senhor, que todos nós, os que estão me ouvindo aqui, Senhor, nós vamos ouvir a Tua voz e vamos nos lembrar e vamos saber, eu conheço essa voz, eu tenho intimidade com essa voz, então eu estou seguro, eu posso caminhar, eu posso andar, então em qualquer lugar que eu estiver, eu ouço essa voz, eu tenho intimidade e minha vida agora tem um significado, porque esta intimidade me trouxe significado. Então eu oro assim neste dia, para que todos nós recebamos este mover, esta coisa linda, essa coisa gostosa de intimidade com um Pai amoroso. Assim seja, eu redescobrindo, eu, siga-nos e vamos em frente. Até já. Olá, eu me chamo Vera, sou casada, tenho 3 filhos e hoje eu quero falar com você sobre intimidade com Deus. Uma vez eu vi uma pregação que o pastor dizia assim: quem aqui já ouviu falar de Paris? E algumas pessoas levantaram a mão. Aliás, quase todo mundo levantou as mãos. E ele depois perguntou: quem aqui já foi em Paris? E poucos levantaram a mão. E ele ilustrou isso para falar sobre intimidade com Deus. Uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você conhecer. Então eu compreendi naquele momento que eu precisava conhecer um pouco mais sobre Deus. Então eu decidi ler a Bíblia, estudar a palavra, meditar no Senhor, ter um tempo de meditação, de oração. E então, através de buscar sempre, de ter um relacionamento, de ter intimidade com Deus, eu compreendi o quanto que Ele é transformador verdadeiramente nas nossas vidas. Então, intimidade com Deus é você ter um relacionamento diário com Ele, não só na igreja, não só de ouvir as pessoas falarem, mas de você ter experiências com Deus. Então, ter experiência faz com que você queira cada vez mais ter um relacionamento com Deus profundo e íntimo.